Hoje é a resenha do conto Nada de Novo, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Eu já contei aquela fase da minha vida que se encerrou com a morte da Kristen, a mulher que eu amava, e a morte do meu velho amigo, D.S., antigo colega do seminário, que eu mesmo matei, torturando, arrancando a língua. Assim começa Nada de Novo, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história de um matador profissional, que, como vocês viram, mata até o amigo, se for preciso, se for bem pago. Bom, a questão aqui é que ele está justamente num novo esquema, ou seja, procurando a sua próxima vítima, que, claro, ele foi contratado para liquidar. Bom, ele está num grande de um hotel, super granfino e coisa e tal, meio que sondando ainda o ambiente. Ele está literalmente comendo alguma coisa ali no restaurante, quando de repente chega um senhor muito velhinho, né? E pede licença para sentar à sua mesa. Ele não se importa, afinal de contas, um matador profissional não tem medos de nada, né? Pode qualquer um se aproximar que qualquer coisa, né? Ele se vira. Bom, também uma pessoa tão... um velhinho, né? Ele sentou, ok, e ele fala que tem algo a dizer muito importante para o matador profissional, né? Parece que o velho não conhece o protagonista aqui da história, mas de qualquer forma, quando ele vai começar o assunto, chega um assistente, o assistente desse velho, e dá um tapinha nas costas dele e diz que tem um assunto urgente a tratar, ele precisa se retirar. Ok, então esse idoso, o velhinho, deixa a conversa para depois. Bom, o protagonista aqui dessa história fica meio curioso e pergunta: quem é esse cidadão que veio até a mesa? Pergunta para o garçom. Ele não sabe dizer, então ele vai procurar com a recepcionista ali do restaurante e descobre, sim, o nome do cara. Ele vai então ao apartamento também dele, sobe os andares, quando chega lá, ele abre a porta e dá de cara com o velho e com o sujeito apontando uma arma para ele. Ele imediatamente, o protagonista aqui da história, pum, liquida o cidadão que estava quase matando lá o velhinho. Mas em seguida também dá um outro tiro no velho. Que é isso, né? O cara sobe lá para curiosidade e acaba matando quem ele, entre aspas, ia ajudar. Bom, na verdade, no final das contas, lembram, né? Lá na recepção do restaurante, ele descobriu o nome do senhor, né? E sim, aquele velhinho, aquele idoso, na verdade, era justamente o alvo dele ali dentro daquele hotel. Olha essa coincidência mais da estranha, né? Mas ficou aquela pulga na orelha. Peraí, tem outro cara tentando matar ele? Que negócio é esse, né? Ele fica naquelas meio duvidando, né? Ah, a profissão tem dessas coisas, né? Existe até a concorrência. De qualquer forma, depois de alguns dias ele recebe mais uma cartinha, que é exatamente a forma que ele tem de ser contratado. Ou seja, vem a foto da nova vítima, algumas informações e também a grana. Pois é sempre assim. Então ele, nesse novo trabalho, ele tem que matar mais uma vítima justamente lá naquele mesmo hotel. Porra, sempre no mesmo hotel, o cara tá começando a ficar de saco cheio. Esse protagonista aqui não tem lá muita paciência para as coisas. O que não é bom, né? A profissão merece, né? Uma certa calma, né? Um certo flarnar. Bom, o que vale é que ele vai lá no hotel de novo, né? Se disfarça completamente para não ser reconhecido, porque foi feito o retrato falado da última vez que ele matou lá o tal velhinho, o idoso. Bom, o que importa é quando ele chega lá para matar o cara, o cidadão abre a porta, ele descobre que é um anão. Um anão? Ele também começa a dizer mal das coisas, da situação, da vida dele. Pois ele está de saco cheio, para falar a verdade, de ser um grande matador profissional. Ele quer mudar de vida. E por isso eu paro de dar qualquer outro detalhe. Porque senão estraga a experiência de ler essa história aqui, que também é muito engraçada, apesar da violência. Minha avaliação do texto. Bom, primeira coisa a ser dita por aqui. Sim, há algo de novo nessa história intitulada Nada de Novo. Pois é, bom, a novidade é que pela primeira vez temos aqui nesta coletânea de Rubem Fonseca uma história longa. Acho que são 26 páginas, para vocês terem uma ideia, contra todas as outras, que praticamente tem 2, 3, no máximo 4 páginas. Acho que teve uma de 7 e poucas, mas a maioria das histórias aqui, elas são curtíssimas, ou seja, realmente sem muito elaboramento, digamos assim, da narrativa.
Ou seja, então a grande expectativa para essa pequena história alongada de Rubem Fonseca dessa vez é que ela teria mais realmente elementos. Bom, de fato, temos essa aventura aqui desse matador profissional que está de saco cheio da sua profissão e meio que quer largar tudo isso. Essa nova expectativa de vida, digamos assim, faz com que ele realmente ofereça para a gente, nós leitores, muitos elementos diferenciados, porque geralmente nas outras pequenas histórias era só uma ceninha, duas, três e acabava por aí. Aqui temos situações a mais, o que é bastante interessante. Só que, na verdade, não é tanta diferença assim. Essa história também poderia ser muito mais encurtada e que não teria problema nenhum, com certeza. E sim, você vai sim descobrir fácil na leitura aqui desse conto que, na verdade, existem mais páginas aqui nessa história porque literalmente, de novo, Rubem Fonseca continua a fazer aquilo que ele adora fazer, que é injetar informações não solicitadas. Por exemplo, em certo momento ele diz aquela velha expressão, mas agora Inês está morta. Bom, quando ele diz isso, é uma batelada a seguir de parágrafos a respeito exatamente de quem é essa Inês dessa expressão Inês está morta, Sim, ele vai fazer uma pesquisa no Google, não sei lá onde, e gasta um monte de página. Depois, em outros momentos aqui também do texto, acontece a mesmíssima coisa. Sim, o Rubem Fonseca adora fazer isso. Fazer o quê? Às vezes, realmente, essas informações encaixam um pouco ali na história, mas em muitos outros momentos acaba ficando um negócio quase nada a ver, uma encheção de linguiça. Aliás, ele diz isso num certo momento, que esse texto ali, na verdade é um texto confessional, um texto quase de diário, Se fosse um texto ficcional, todo mundo já estaria reclamando, porque ele estaria colocando exatamente esse excesso de informações como um encher de linguiça. Ou seja, o próprio autor tira sarro de si mesmo. Ele sabe muito bem que as pessoas pensam disso a respeito desse tipo de truque narrativo que ele tem para narrar suas histórias. Porque sim, isso faz parte do jeito do escritor contar o que ele quer contar. Não dá para negar isso. Não é apenas a tal encheção de linguiça, como sempre. Bom, mas o que vale aqui realmente é essa história aqui desse matador profissional que quer, digamos assim, se aposentar. Um pequeno spoiler que eu posso dar para vocês, ele precisa realmente liquidar com a fonte do seu rendimento. Literalmente, ele vai atrás do contratante dele, que é um sujeito misterioso. E daí, claro, que a história ganha um certo ar de investigação, porque literalmente ele nem desconfia quem é a pessoa que realmente aponta os alvos e faz os pagamentos. Realmente, essa busca dessa verdade é interessante, é o que mantém também o interesse nessa história alongada, apesar daquela atelada de informações que vai aparecendo aqui e acolá. Uma boa curiosidade muito interessante aqui é que, lembram, o texto anterior foi Igreja Nossa Senhora da Penha, aquela com aquela infinidade de degraus a serem escalados pelos penitentes. Bom, essa igreja aparece aqui também, olha só que coisa curiosa. Pois é, isso porque a vida dá voltas. Num certo momento aqui da história, aliás, pouco depois desse trecho que eu li para vocês, eu até não li o primeiro parágrafo inteiro, porque ele é bem carregado de muita violência aqui, é revelado na continuidade daquele parágrafo que ele já foi um seminarista, quando era, claro, jovenzinho. Sim, voltando à violência, realmente os tons de descrição dos atos de violência aqui nessa história são bastante fortes, principalmente aqui nesta abertura. Depois, em outros momentos, que é comentado uma coisa aqui ou acolá, é uma coisa até mais bem imediata. A violência acontece, mas não rende mais de um parágrafo. Aqui não. Essa abertura realmente você pode até desistir de ler porque realmente é pesado essa apresentação aqui do personagem, do comportamento, do jeito que ele pensa a respeito da sua profissão super tranquila. Realmente, o texto em si está fazendo jus ao título da história. Nada de novo. Temos todos os elementos aqui que a gente sempre encontra nos textos de Rubem Fonseca. Aliás, a violência em si não é tão encontrada assim nesses textos aqui de carne crua. Embora o título, eu sempre pensei, poxa, com um título desse vai ser muita violência o tempo todo. Mas não. Em muitos momentos a gente encontra mais a história tendendo a um certo romantismo ou uma aparência de romantismo em meio ao cotidiano. Com certeza, cotidiano é uma boa palavra também para se definir a obra
do Rubem Fonseca. Com certeza ele gosta de trabalhar aquela coisa rotineira da vida, que às vezes faz com que a gente perceba uma certa poesia no ar, no relacionamento das pessoas, mas também a crueldade da vida. No caso aqui, esse texto está mais ou menos nesses dois pontos, nesses dois extremos. Fica pendendo hora para cá, hora para lá. Mas também, uma coisa super importante que eu comentei ali na abertura do vídeo, né? Essa história é muito engraçada. Quando aparece esse anão, realmente você tem a certeza que essa história tem uma pegadinha de tirar uma certa comicidade dessa situação ali, desse sujeito que é um matador profissional, ou seja, de uma história violenta. Tudo isso aqui vai pender para uma certa pilhéria, assim. Digamos que o texto talvez não se leve a sério, para falar a verdade, o que torna tudo isso aqui também bastante interessante, além daquela parte de tentar acompanhar a investigação que ele faz para descobrir a identidade lá daquele sujeito que o contrata. Sim, tudo isso, essas duas misturas da investigação, uma pegada meio policial da história e também esse lado bastante engraçado, porque realmente, aí também, claro, a personalidade desse matador, né, que ele é um cara meio irritado com as coisas. Aliás, é essa irritação dele que ele tem por algumas coisas que lhe passa na vida que vem essa batelada de informações. E disso é até interessante, ou seja, a gente pode colocar que esta maneira que ele tem de narrar, o escritor, funciona para essa história sim, de maneira bastante aceitável. Ou seja, num todo, a história é muito boa, superior a muitas e muitas outras que a gente já viu aqui nesta publicação. Portanto, para Nada de Novo, de Rubem Fonseca, eu atribuo 4 asteriscos. Muito interessante esta narrativa. E falando em interessante, com certeza o próximo vídeo aqui de Contos do Meio-Dia, com uma história de Machado de Assis, teremos uma grande persona feminina que vai alcançar este ponto. Sim, mais uma boa história aqui do autor, eu já li e posso adiantar para vocês que é muito boa. Confiram na próxima sexta-feira. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!